fala, o coração tá cheio. Se liga, Irmandade, pra não ficar feio. O que a boca fala, o coração tá cheio. Se liga, Irmandade, pra não ficar feio. Você na igreja da glória, aleluia, chora, glorifica, levanta a mão, ora, profetiza, abençoa seu irmão. Saiu da igreja, briga, discussão, fofoca, fuxique, até palavrão, mentiras, calúnias, esqueceu que é cristão. Olha o anjo com a espada na mão, que a boca fala, o coração tá cheio. Se liga, Irmandade, pra não ficar feio. Que a boca fala, o coração tá cheio. Se liga, Irmandade, pra não ficar feio. No culto é uma bênção, falar em mistério tem cargo. Na obra exerce ministério, está sempre dizendo: eu não sou fariseu. Saiu da cobertura, blasfema, murmura, parar, explodir, basta uma fagulha. Você engana um homem, mas presta conta a Deus, que contempla seu interior. Que a boca fala, o coração tá cheio. Se liga, Irmandade, pra não ficar feio. O que a boca fala, o coração tá cheio. Se liga, Irmandade, pra não ficar feio. Você na igreja da glória, aleluia, chora, glorifica, levanta a mão, ora, profetiza, abençoa seu irmão. Saiu da igreja, briga, discussão, fofoca, fuxique, até palavrão, mentiras, calúnias, esqueceu que é cristão. Olha o anjo com a espada na mão, que a boca fala, o coração tá cheio. Se liga, Irmandade, pra não ficar feio. Que a boca fala, o coração tá cheio. Se liga, Irmandade, pra não ficar feio. No culto é uma bênção, falar em mistério tem cargo. Na obra exerce ministério, está sempre dizendo: eu não sou fariseu. Saiu da cobertura, blasfema, murmura, parar, explodir, basta uma fagulha. Você engana um homem, mas presta conta a Deus, que contempla seu interior. Que a boca fala, o coração tá cheio. Se liga, Irmandade, pra não ficar feio. O que a boca fala, o coração tá cheio. Se liga, Irmandade, pra não ficar feio. Se liga, Irmandade, pra não ficar feio. Irmandade, pra não ficar feio. Bom dia para você conectado além das fronteiras no programa nosso de cada dia, o Manhã Manda Aqui. Eu sou Vanderlei Medeiros e estou aqui na Casa de Oração para Todos os Povos. Nós somos a Igreja Brasil para Cristo no Manda Aqui, que é presidida pelo nosso querido pastor sênior Joel Estevanato. Obrigado pela oportunidade de poder entrar na sua casa, no seu local de trabalho, onde quer que você esteja nesta manhã. Que Deus te abençoe de uma forma rica e abundantemente. Hoje é dia de Falando Francamente com o pastor Ricardo Andrade. Ele já está aqui e eu já quero cumprimentá-lo dizendo para ele: bom dia, pastor Ricardo Andrade. Bom dia, pastor Wander, bom dia, amigos, paz do Senhor diz a todos vocês, que a nossa terça-feira seja muito abençoada. Amém, tenho certeza que sim. E deixa Deus entrar na sua vida, na sua história, mudar a sua realidade, mudar o seu destino, porque a nossa vida, desfrutando da presença dele, sempre é melhor. As nossas fontes devem estar sempre nele, que ele seja o centro da nossa vontade. E quando trazemos ele para o centro da nossa vida, para o centro da nossa vontade, nós vamos desfrutar sempre do melhor.
A vontade dele é boa, perfeita e agradável. É o que ele tem para você e ele não mudou. Ele é o mesmo e está vivo. O senhor falou com Jesus hoje? Eu falei. Ele está vivo. Bom Bom dia, Ângela Voltier. Bom dia, pastor Wander. Bom dia, pastor Ricardo. Bom dia. Você está bem, dona Ângela? Bem, com a graça do Pai. As suas forças retornaram na manhã de hoje. Tá pegando embalo. Ah, mas você tem o poder do Espírito Santo que habita em você. Glória. Você já parou para Fraco, pensar? Já parou para pensar que o Espírito que se movia sobre a face das águas é o Espírito que habita na tua vida? Eita, essa foi forte. Você já parou para pensar que o mesmo Espírito que veio sobre Jesus de Nazaré é o Espírito que está sobre você? Meu Deus. Isso quer dizer o que, dona Ângela Voltier? Eu tenho que criar vergonha na cara e dizer que eu sou forte. Isso mesmo. O Amém. ministério aposentar está sendo distribuído para muitas pessoas aqui na igreja. Eu tenho percebido. É. Aninha de Jesus, bom dia, como vai você? Tudo bem? Eu estou bem também, graças a Deus. Ângela, eu estou bem ansioso no bom sentido, com uma grande expectativa para conversar com o pastor Ricardo Andrade, porque sempre falando francamente, nós somos instruídos pela palavra de Deus. E você, como está o seu coração? Sempre pronta para ouvir aí Gamaliel 1, Gamaliel 2 e aprender um pouco mais. Né? Eu acho que ela está falando de outras pessoas, pastor Ricardo. Não sei, Se não. for da gente, eu sou o 2. Bom, eu não disse quem é um, quem é dois. Né? Parece Porque os bananas de temos pijama. dois. É B1, B2. Aí. Então, mas com certeza hoje é mais um dia para a gente aprender. E o pessoal que está em casa, fica aí atento que hoje o assunto é forte. Olha, e verdade é o seguinte, pastor Carlos Eduardo está chegando aí, você está sabendo, né? É o B1. Quero mandar um abraço para o pastor Carlos Eduardo, Charles Eduardo, o único homem que tem a versão própria da sua palavra. Amém. Não da sua palavra. Não é o pastor Ricardo Andrade. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Davi. Sim. Davi é um exemplo, tanto de coisas boas e positivas, também de coisas que não foram legais, mas que também nos dá e nos ensina lições para que não venhamos fazer da mesma forma. Verdade. O Evangelho, esses dias conversando com a Ângela, ela deu até um exemplo legal. O Evangelho, a Bíblia, na verdade, eu sou admirador, porque é a fonte da vida eterna, a palavra de Deus, a bússola que nos leva aos céus. E o que me admira na soberania de Deus é que quando ele traz a inspiração para os escritores, ele mostra coisas extraordinárias e feitos majestosos do poder dele na vida dos homens, mas mostra também a humanidade, as limitações, as falhas, para que nos ensine lições. Com certeza. Quando você estudou isso, eu estudei isso também. Quando você está começando ali nos campos primórdios da teologia, você estuda como a Bíblia foi confeccionada, os autores, a inspiração, toda essa questão bíblica, e você percebe ali que na inspiração, Deus não estava preocupado só em mostrar os grandes feitos, né? Como são os grandes livros, né? Dos grandes nomes, né? Deus estava preocupado só em mostrar assim, olha, Davi derrotou o gigante e foi um grande rei de Israel, conquistou as cidades, fez acontecer. Não, ele estava preocupado em mostrar, olha, ele foi um grande rei de Israel, derrotou o gigante, mas ele tinha outras coisas também na vida dele aqui que eu precisei mexer, lapidar, decisões erradas, escolhas erradas, lutas que ele enfrentou, porque a Bíblia é o contexto de vida, né? A Bíblia traz o contexto de vida do ser humano. E nenhum ser humano ele consegue viver só o ápice das coisas. Essas pessoas que você vê na internet, que a gente vê na internet, é uma mentira, é um engano aquilo, porque ninguém consegue ser o perfeito o tempo todo. Ele tem as suas situações. É que hoje em dia a gente não expõe isso, né? Mas a Bíblia traz muito forte essa preocupação de mostrar o ser humano por completo. Não importa quem era. Ela sempre mostrou o lado tanto vitorioso, conquistador, como você disse, também com as quedas e dificuldades. Vamos orar antes? Eu quero deixar o senhor à vontade para orar pela nossa programação, pelo bate-papo que faremos, mas também orar por você, internauta, você que está conectado nesta manhã, nós queremos orar pela sua vida. Pastor Ricardo Andrade, vamos orar, por vamos favor. agradecer a Deus. Obrigado, Pai, por mais esse dia. Obrigado pelo teu cuidado conosco. Obrigado por essa manhã, pela chance que o Senhor nos dá, Deus, de recomeçar, Deus. Isso é fruto, é reflexo direto da tua misericórdia sobre nós. Se há algum irmão, irmã agora conectado aqui conosco, que está enfrentando
uma luta, Pai, e essa luta parece que é maior do que ela pode suportar, maior do que ela pode enfrentar. Eu quero lembrar essa irmã com essa oração que ela tem o Espírito Santo, ela tem a graça de Deus, ela tem o favor do Senhor sobre ela e sobre ele. Eu quero trazer à memória a esperança, Senhor, e a Tua palavra é a nossa esperança. Uma palavra que não, um Deus que não desampara, um Deus que não abandona, um Deus que está junto na hora da conquista, mas na hora da luta também é Deus presente. Segundo a Tua palavra, o Senhor é o Deus que opera na hora da angústia. Segundo a Tua palavra, o Senhor é o Deus que se apresenta na hora da angústia. Segundo a Tua palavra, é presente no momento de tribulação e está conosco. Então traz força, traz ânimo, revigora, Senhor, ajuda esse meu irmão e essa minha irmã, ajuda-nos, Pai Santo, pois nós precisamos do Senhor. Te louvamos também, Pai, por reconhecer o Teu livramento, por reconhecer a Tua bondade, por reconhecer a Tua graça. Te louvamos porque estamos vendo o Senhor nos agraciar, Deus, com conquistas, com vitórias também, com o Senhor Jesus, situações sendo desenroladas, e nós apresentamos a nossa vida diante do Senhor, pois não temos em quem confiar, senão ao Senhor. O Senhor é o nosso arrimo, é o nosso ajudador, e a Ti nós rendemos toda a honra e toda a glória. Recebe o nosso louvor em forma de oração, a nossa adoração também em forma de oração, tudo para glorificar, exaltar e bendizer o Teu santo nome. Assim nós oramos nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, glória a Deus, que Deus te abençoe de uma forma rica e abundantemente, e que a alegria da salvação e a prosperidade do Evangelho seja uma realidade sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Pastor Ricardo, é muito comum numa sociedade imediatista de fast food desejarem as coisas assim, pronto. Sim. Aconteceu, é o pronto da Ângela, pronto. Né? E nós sabemos, segundo a palavra de Deus, que as coisas têm um processo. Esses dias o senhor pregou sobre a vida de Abraão, o chamado dele quando ele tem 75 anos e agora a peregrinação que ele vai fazer, toda a sua jornada. Até que se consumasse a promessa, levou-se 25 anos. Foi todo um processo. E as coisas são assim. Nós não pegamos uma lâmpada, esfregamos e pronto, resolveu, está ali. Nós precisamos aprender que tudo que queremos e desejamos, para alcançar esse objetivo, nós precisamos fazer o nosso percurso daquilo que Deus vai colocar diante de nós. Eu lembro da pregação que o senhor mencionou, que sempre que Deus tem um propósito específico para as nossas vidas, e quando Ele vai liberar a sua vontade, Ele vai liberar a sua vontade para o todo, a direção para o todo. É mais ou menos isso, né? Ele libera uma palavra e vai ter todo aquele processo para culminar no processo final, no resultado. O resultado não pode vir antes do processo. O processo é necessário. Porque é o processo que molda a pessoa para viver aquilo que Deus tem. É isso que a gente tem que entender. Deus libera uma palavra de vitória. Ele olha para Gideão, lá, Juízes 6, e diz, olha, você é um cara forte, você e tal. E aí ele vai desenvolver um processo para que ele chegue ao que Deus está vendo ali. Porque Deus consegue enxergar presente, passado e futuro. No presente ele está vendo algo e declarando algo que Gideão ainda não é, mas que ele será. Então assim, Deus vê, Deus viu Saul, Deus viu Davi, Deus viu todos os personagens, Deus viu Paulo. Então Deus decreta uma palavra ali no momento. A gente não consegue vislumbrar o futuro, Deus consegue. Então Deus decreta uma palavra com aquilo que Ele já está vendo. Se você se propor a entrar no processo de Deus, aquilo vai acontecer. Verdade. É a história lá de Gênesis 37, né? Deus olha para um menino e dá um sonho para ele. Estou vendo 11 feixes se curvando, estou vendo o sol e as estrelas se curvando diante de você. Isso Deus viu, mas Deus não está vendo naquele momento. Deus está vendo lá na frente. Tanto que quando ele compartilha o sonho com o seu pai, Jacó, ele não entende. Ele não entende. Ele fala, será que eu e a sua mãe vai se curvar também diante de você? Ele não entende. Por quê? A gente está enxergando sempre o momento. Isso é a palavra profética, não é? É a palavra que vem sobre nós, deslumbrando ou desvendando o futuro. Não é que você é aquilo. Mas a palavra vem dizendo, olha, Deus já viu isso, isso vai acontecer. Desde que você se coloque no processo. Se você ignorar o processo, aquilo nunca acontece. Agora, se você entrar dentro do processo que Deus tem, aquilo vai acontecer. Assim é na vida do rei Davi também. Perfeito. Davi, antes do trono, ele tem todo um processo. No segundo livro de Samuel, no capítulo 7, no versículo 8, nós temos
uma frase, se eu não me engano, de Natan para ele, numa palavra, que mostra aquilo que aconteceu na vida dele. Agora, pois, diga a meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu o tirei das pastagens, onde cuidava dos rebanhos, e o escolhi para ser o soberano do meu povo Israel. Exatamente. Até ele se tornar o soberano do povo de Israel, teve todo um processo, esse processo quando Deus o tira. Sim. Né? E ele vai construir todo um percurso. Com certeza. Começa lá na sua adolescência, ainda quando era, talvez, a grande maioria diga que ele era ignorado pela família, pelo fato de uma personalidade pública e religiosa ter ido na sua casa e ele não ter sido convidado para o banquete. E Samuel, pela direção de Deus, quando vai ungir um rei, o Senhor o leva na casa de Jessé e ele não faz parte daquilo ali. Verdade. E o Senhor ainda diz para Samuel, ainda falta o menor. Quer dizer, o Jessé diz para Samuel, falta o menor, né? Ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Estava lá no campo, dentro de uma realidade totalmente diferente dos seus irmãos. Seus irmãos já eram guerreiros, sim, já eram soldados de Saul. Exatamente. E era apenas o menor. E ali vai começar o processo dele. Ele era habitualmente, trazia isso para a sua rotina, segundo está escrito no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 15, que Davi ia e voltava a Saul para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Então Davi, além de ser o menor, talvez de ser ignorado, ele era aquele garoto que levava as coisas para os seus irmãos no campo, levava presente para Saul, sim, voltava para cumprir todas as suas tarefas e obrigações. Mas Deus o escolheu. E Deus o ungiu para ser rei sobre a nação do Senhor. Exatamente. E ali ele vai viver um processo. O primeiro processo que eu percebo na vida dele, baseado no capítulo 17, no versículo 11 de 1 Samuel, é que Davi, ele reconhece a oportunidade de viver uma nova história. Ele tem a unção, mas surge uma oportunidade. Sim. Essa oportunidade é diante da afronta de Golias, num campo de batalha, aonde o exército de Israel estava tudo na recolha, atrás da moita. 40 dias já, né? Que dava um total de 80 afrontas. Porque se era de manhã e à tarde, toda vez que ele vinha, muito bom. Então 80 afrontas. Ninguém fazia nada. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, desalentaram-se e temeram muito. Então estavam todos com medo. O medo de Israel foi uma oportunidade para que ele pudesse, com a unção que estava sobre a vida dele, fazer a diferença. Exato. Você não encontra na Bíblia Deus dizendo para Davi, Davi vai e luta contra Golias. Não. Mas ele reconhece a oportunidade. Exatamente, exatamente. Eu acredito, melhor dizendo, né, que a unção que ele recebeu de Deus, essa escolha de Deus, tudo começa com Deus, né? O momento em que Samuel põe o óleo na cabeça de Davi, unge ele ali, a gente não sabe todos os detalhes do que foi dito ali, o que nós temos de escritura bíblica que ele foi posto um óleo sobre ele e meio que vida que segue, né? Uhum. Vida que segue até o momento oportuno. E eu acredito que essa unção na vida dele fez ele enxergar essa situação não como uma situação comum, mas fez ele chegar como uma oportunidade. Para ele viver algo que não era o reinado, mas viver algo que Deus tinha para ele naquela situação. Porque todo o desenrolar da história mostra que estava seguindo só os planos comuns, né? É o pai quem pede para ele ir até lá, não é ele que vai até lá. Verdade, é o pai verdade. Quem pede. Mas quem está trabalhando por detrás disso, mano? Deus. Deus está trabalhando por detrás disso. Acredito demais que a intenção de Jessé mandar o filho até lá, ele ouviu o que está sendo dito, ele passar pelas afrontas, não sei se você vai falar sobre isso, desculpa até cortar alguma coisa, ele passar pelas afrontas que ele sofre do irmão, que ele sofre de Saul, que ele sofre de Golias, e enfrentar tudo isso é impulsionamento da unção que ele recebeu. Fora isso, que ele reconhece também a oportunidade de desfrutar de benefício. Sim. Porque o rei Saul, no seu desespero, já tinha oferecido a sua filha e isenção de impostos.
Então isso era uma coisa Exatamente. era uma coisa boa também. Tem um livro que eu li, Wander, do Flávio Valvassoura, que, se eu não me engano, é derrotando o gigante, ou vencendo os gigantes, contando sobre a história de Davi. E num trecho do livro ele fala sobre você escolher as batalhas que você deve lutar. Sim. E lá ele fala, tem batalhas que não vale a pena você entrar nelas. Agora tem outras que é importante que você entre nelas. O Davi viu nessa batalha, não era uma batalha qualquer, né? Não era uma batalha qualquer, era a batalha que poderia fazer ele ser um herói de Israel, ou ele acabar com a nação de Israel. É verdade. Porque se ele perdesse, é um ali, risco, acabou. né? Exatamente. Se ele perdesse, ele acabou. Ao mesmo tempo, quem vencesse ia receber a isenção total de impostos da família. E ele pergunta isso 2 vezes, Exatamente. né? Ele pergunta a primeira vez, depois ele vem de novo até os homens lá e pergunta de novo. O que o rei falou mesmo? É assim que se fará o homem que matar Golias, no versículo 27. Ele quebra casar com a filha do rei. Casar com a filha do rei, exatamente. Mas, assim, a oportunidade, além de ter, dentro desse contexto da batalha, a pessoa que tem uma unção e tem um legado de Deus, muitas das vezes, o anonimato de outros que não estão fazendo aquilo que deveriam fazer é a oportunidade daquele que tem a unção de fazer. Maravilha. Por quê? Saul era o responsável por Israel. Exatamente. E Saul não estava fazendo o que deveria. Quem deveria enfrentar Golias? Era o representante do povo e ele não foi. Ninguém em Israel era capaz de fazer. Davi reconhece a oportunidade baseada no anonimato do outro, aquilo que o outro não estava fazendo. Assim é na nossa vida muitas das vezes. Dentro do corpo de Cristo, nós suprimos necessidades, às vezes até daquilo que os outros não estão fazendo. Verdade, verdade. A oportunidade se dá para quem está sempre à disposição de Deus, né? Davi era um rapaz desse, né? Que estava à disposição de Deus, mesmo sem entender. Você percebe que ele já conhecia a Deus, mesmo antes de conhecer Samuel. Ele já tinha um envolvimento com Deus, né? Ele já tinha alguma coisa dele com Deus, mesmo antes do profeta aparecer lá. E Deus, com certeza também, já o estava trabalhando para algumas coisas. Não sei se você já viveu isso, Wander, eu já vivi isso muito na minha vida. Coisas que você está sendo impulsionado, mas que não tem nada a ver com o seu momento. Você está fazendo coisas ou pensando coisas, você vai falar assim, mas onde eu vou aplicar isso aqui agora? Isso é Deus já trabalhando na sua vida para o momento que Ele tem para você. Mais para frente diz assim, não, eu já treinei com o urso, com o leão. Isso. Pô, vinha um urso, eu lutava contra ele, vinha um leão, eu lutava contra ele. Ou seja, eu sou treinado na arte de derrubar gente grande. Então, assim, Deus já estava trabalhando. Eu acho isso muito interessante, porque Deus, fora da história bíblica, já está trabalhando na vida de Davi. Deus já está agindo. Como a gente age comigo, contigo? Às vezes você está pensando em coisas, Wander. Você fala assim, mas eu não vou levar isso para frente não, porque isso aqui não tem muito a ver com aquilo que eu faço. Mas é onde Deus quer nos levar, onde Deus quer nos colocar. E aí isso tem tudo a ver no plano de Deus. E aonde Deus quer nos colocar, muitas das vezes vai demandar uma necessidade de nós sairmos da zona de conforto. Davi, ele sai da zona de conforto. Não estava bom? Total. Estou lá cuidando com a minha harpinha. Eu não sei se era Fender, mas estava lá tocando, cantando, compondo os salmos, pegando os alimentos do seu pai, levar para os seus filhos, seus irmãos, para Saul, voltar. Tem uma batalha ali, para que eu vou me envolver com isso? Posso continuar com a minha vida, seguindo? Exatamente. Ou eu posso, dentro do processo, daquilo que eu sei que Deus tem para a minha vida, eu vou precisar sair da zona de conforto. E sair da zona de conforto e ser ousado. Acho que uma coisa complementa a outra. Não tem você como sair da zona de conforto se você não for ousado. Por quê? Porque nessa hora você vai ter que usar de ousadia. Porque a zona de conforto é o lugar onde todo mundo está e está tranquilo. Tem um outro espaço que é talvez um lugar de tribulação, um lugar de problema, um lugar de aflição, que você tem condições de ocupar. Mas também tem protetores nesse lugar. Tem gente que vai dizer, olha, Wander, isso não é para você. Olha, esse espaço ele é muito atribulado, ele é muito tribuloso, ou ele é revolto demais e tal. E você tem que ter a ousadia sua e de Deus de dizer, não, eu estou apto para isso. Deus me preparou para isso. Eu não vou lá no meu conhecimento, na minha força. Eu vou lá porque Deus me chamou para fazer. Então você tem que ter esse ímpeto de ser ousado, de falar, não, eu sei. Não é só eu sair da zona de conforto para ter um benefício. Não, eu sei que eu vou entrar no mar revolto, mas eu estou preparado para isso. O próprio
Eliabe, irmão dele, bem como Saul, foram um instrumento de desabilitá-los para o processo de viver esta realidade que Deus tinha para a vida dele, saindo da zona de conforto. Porque Eliabe critica ele pra caramba, fala que ele tem um coração mau, eu sei da maldade do teu coração e tal. E subentende-se assim que Davi ouve. Então voltando aqui perguntar pro pessoal, ele dá uma ignorada do irmão dele e vai. Daqui a pouco, quando ele chega para Saul, Saul despreza também. Você é um menino, né? Ele é um guerreiro, exatamente. Então, quando estamos dispostos a sair da nossa zona de conforto, muitas das vezes nós vamos ter resistências externas. Todas as vezes, Wander. Né? Todas as vezes. Todas as vezes. Não tem ninguém que fez algo para Deus que não enfrentou a afronta, porque essa é a primeira ação de Satanás. Se ela sabe que você tem um potencial, você tem uma unção, você tem um chamado de Deus, a primeira coisa que ele faz é levantar pessoas para se colocar no seu caminho. São as vozes que a gente vai ouvir com toda certeza. Peraí, uma pessoa da nossa família não é uma pessoa importante para nós? Você acha que o Eliabe não era importante para ele? O Eliabe era o irmão que foi primeiro apresentado ao Samuel. Peraí, esse aqui é o cara da família. Devia ser o que tinha vencido mais batalha, ou talvez o mais forte, mais preparado. O cara que a família honrava. Né? Chegava o frangão lá, de quem que era a coxa? Do Eliabe. Dá para ele aqui que ele é o cara mais importante da casa. Quem toma as decisões no lugar do... o pai não está, quem toma? Não, deixa que o Eliabe resolve. Então, ouvir isso de Eliabe para ele teve um peso muito grande. Tudo bem, ele passou por essa etapa. Vou falar com o rei, então. O rei me conhece lá, eu sou o tocador de harpa dele. Ele já me conhece, eu vou lá. Chegou diante do rei, não, eu posso vencer. Mas quem é você? São as nossas autoridades. São pessoas que, às vezes, não estão enxergando as coisas como a gente está enxergando ou como Deus está enxergando. Às vezes, a gente vai buscar conselho com alguém e a pessoa não crê em nós, acredita em nós. Mas você tem que ter a convicção. Tanto que ele bate o pé, ele fala, não, pode confiar. Tá bom, então põe a minha armadura aqui. Não serviu, não coube e tal. Não, eu vou com aquilo que Deus me ungiu, me preparou. E depois, Wander, como Satanás não desiste, quando ele chega no campo de batalha, Golias também. Golias vê ele e chama ele de cachorro. Olha, você é só um cachorro perto de mim. Então, assim, tenta mais uma vez. Por isso que eu digo assim, a gente teve uma época aqui que a gente pregou sobre, não era inteligência emocional, era sobre cura emocional, alguma coisa que estava lidando com as emoções da igreja aqui. Acho que foram 7 semanas, um dia pregou a doutora Leonor, a pastora Leonor, desculpa, pregou o pastor Joel, eu preguei um dia, outros irmãos foram pregando nesses dias, e no meu dia eu falei sobre isso. Falei sobre você ter a mente preparada para as afrontas de Satanás. E peguei esses 3 exemplos. Você enfrentar as pessoas que são próximas, alguns familiares, as pessoas que estão à sua frente nas circunstâncias, um amigo de ministério, uma liderança, e você enfrentar o próprio inimigo. Porque ele vai vir também para te desabilitar. Verdade. A coisa que Satanás mais faz é dizer, você não é capaz, você não pode, você não dá conta, é tentar minar na sua cabeça primeiro que você não está apto. Se ele conseguir fazer isso, ele já mata o sonho, ele já mata o projeto, ele já mata... Por isso, muita gente leva pro túmulo projetos que não foram bem-sucedidos ou não foram para frente. Por quê? Porque ouviram a voz de alguém. E dificilmente, eu dou esse exemplo quando eu estou falando sobre isso, da Darlene Zschech, que é aquela cantora do Hillsong, que fez a música Aclame ao Senhor. Certo, Ângela? Depois você pode consultar, eu acho que é Aclame ao Senhor. E diz ali, uma vez eu li sobre isso, ela disse que foi apresentar essa canção, já te contei isso talvez? Sim. Ela foi apresentar essa canção para os líderes dela, e alguns disseram, não, essa canção não vai virar, essa canção não vai dar certo, essa canção. Ela foi apresentar ao pastor dela e falou, essa canção vai ser um grande instrumento nas mãos de Deus. Olha, E é a canção, se eu não me engano, a gente pode confirmar na internet isso, é a canção cristã talvez uma das mais traduzidas do mundo. Glória a Deus. Darlene Zschech, exatamente. É uma das mais traduzidas do mundo. Então, assim, se você tem que crer. De verdade. Não é só, eu creio em mim. Não, crê naquilo que Deus te entregou, naquilo que Deus colocou em você. Se Deus colocou algo, você vai enfrentar isso aí e vai vencer. E essa crença que nos faz sair da zona de conforto vai também fazer com que venhamos ter renúncias na nossa vida. Porque ninguém que chegue no trono, vamos dizer aqui no caso da vida de Davi, não vai ter que fazer renúncias na sua vida. Todos aqueles que viveram um projeto de Deus na sua vida e atravessaram o processo
tiveram que aprender a fazer renúncias. Porque a nossa vida em Cristo e dentro do projeto e propósito eterno que Ele tem para conosco, vai fazer com que nós venhamos diariamente fazer renúncias. Abraão teve renúncias na sua vida. Com certeza. Né? Se olharmos para Jacó teve que renunciar à família no sentido de sair daquele cômodo, conforto, ali pela ameaça da morte de Saul e se mandar. Sim. Sansão, para ser quem foi, tinha a lei do nazirado. É nazirado, né? Ele teve que fazer renúncias. João Batista teve renúncias na sua vida. Né? E as renúncias de Davi, depois que recebeu aquele óleo na cabeça, só dava ele fugindo. De Saul para um lado, fugindo para o outro, ora na caverna, ora no deserto, ora indo lá na casa do inimigo. Ele teve que renunciar ao seu ímpeto. Ele teve que fingir que era maluco. Teve um momento na vida dele, porque são as renúncias. Exatamente. Não tem como, né? Eu tinha uma amiga que dizia assim, cada vitória é uma renúncia na vida cristã. Né? Para você vencer na vida cristã, você tem que renunciar. Não sei se a nossa geração aqui hoje, mano, a gente é muito... não é apta a palavra, mas a gente gosta muito disso, né? A gente não quer renunciar a nada, mas quer ter tudo, né? Então, infelizmente, essa conta espiritualmente, ela nunca vai fechar. Se você quer ter mais poder, você tem que renunciar mais à sua carne. Se você quer ter uma posição maior, você tem que ser menor. O paradoxo dos céus. Exatamente. Se você quer crescer, você tem que diminuir. Se você quer conhecer mais a Deus, você tem que abrir mão de outras coisas que esse mundo dá. Então, vai sempre nesse sentido. Na vida de Davi foi assim, né? Na vida de Davi foi assim. Quando ele conheceu mais a Deus, talvez foi na sua maior aflição. Então, assim, são coisas que a gente nunca vai conseguir compreender com o pensamento humano. Cai muito naquilo que Paulo diz, né? São coisas espirituais que você só consegue entender a partir de um viés espiritual. Só espiritualmente você consegue entender isso. Que se eu quero o melhor, eu vou ter que deixar coisas para trás. Verdade. Davi não deixou que o temor o paralisasse. No decorrer de toda a sua história, da sua vida, mas contextualizando isso que o senhor já falou, ele não permitiu que o medo o paralisasse. Sim. Deus nos chama, geralmente o propósito de Deus é muito maior do que a nossa condição. Sempre. Né? Sempre. Ele tem que enfrentar Golias, como o senhor já falou, que desafiou Israel por 80 vezes, durante 2 vezes por dia, durante o período de 40 dias. Golias tinha quase 3 metros de altura. Sim. Sua armadura pesava 80 quilos. Rapaz. Imagina vindo um cara desse na tua direção e você, um menino. O que fazer? Então, ele não permite que nada o paralise, é aquilo que o senhor falou, e eu volto a repetir, a convicção daquilo que Deus tem na sua vida. Exatamente. Ele sai do rebanho, como lemos no texto introdutório, do apacentado rebanho, e ele vai ser o soberano de Israel. Mas há um processo, no decorrer de toda a história de Davi, ele tem que vencer o medo. Sim. Mesmo depois de rei, para consolidar o seu reino, quantas afrontas e rebeliões ele teve, até dentro da sua própria casa, com seus filhos. Imagina os temores e lutas, e ele não podia permitir que isso acontecesse. Olha, todo mundo sabe disso já, né? Hoje em dia, o medo é um dos grandes também paralisadores dos homens, né? Agora, eu gosto do que Deus diz a Moisés, mano, nesse sentido. Porque Moisés, ele tem um chamado de Deus lá, Êxodo capítulo 3, Deus aparece para ele, começa a conversar com ele sobre o que ele tem que fazer, e ele vai colocando as suas dificuldades. Ele não sou apto para isso, não sou apto para isso, não quero fazer isso, quero fazer isso. E chega uma hora que Deus diz para ele o seguinte, assim, mas eu vou estar com você. Amém. Eu acho que é aí que muda o jogo, né? Aí que muda o jogo. É quando Deus diz assim, não, é difícil, eu sei que é difícil, mas eu vou estar com você. Uhum. Aí você não olha mais para você, eu gosto de pensar nisso, você não olhar para você olhar para Deus. Eu sei, eu sou falho, eu sou pequeno, eu sou tendencioso a fazer o errado, eu tenho muita tribulação, eu tenho dificuldades emocionais, algumas marcas do meu passado, algumas coisas que eu cultivei em mim mesmo, mas se eu olhar para isso, eu vou virar um nada, eu vou me deprimir, eu vou ser um zero à esquerda. Agora, quando eu olho para quem está em mim, quem está por mim, quem está agindo através de mim, e olho a imensidão desse ser, olho a grandeza, porque ele não tem medo, ele não tem limitações, ele é poderoso, ele é santo, ele é grande. E quando eu olho para ele e olho para mim, eu falo, não, eu vou confiar nele.
É isso que Deus está dizendo a Moisés. Não, Moisés, calma, eu vou estar com você. É a mesma coisa que Deus diz a Josué. Quando Moisés morre, o ícone de Israel morre, Josué fica desesperado, porque Deus escolheu ele. Agora vai, prepara você, prepara o povo, a coisa vai acontecer através de você. Ele olha para si e deve pensar assim, mas quem sou eu? Eu era só o rapaz que ajudava o Moisés, quem fazia a coisa acontecer que era o Moisés. Deus falou, não, mas eu vou estar com você como eu estive com Moisés. Aí eu digo, você pega toda a dificuldade humana e olha para toda a capacidade de Deus. Você tem que escolher o que você quer. Davi também era assim. Davi, ele disse para Golias a frase que a gente tem que dizer todos os dias. Você vem a mim com a sua capacidade humana. Arco, lança, poder, grandeza. Olha a sua armadura, olha a minha que eu nem tenho. Olha quem você é, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Aí a coisa muda de quadro, aí a situação muda. Então o medo sempre vai vir. Depende, rapidinho, depende se você está confiando em você mesmo, aí o medo vai te superar em algum momento. O medo vai te vencer em algum momento. Ou se você está confiando em alguém que não teme o medo. Né? Alguém que não teme o medo. Esse que não teme o medo disse assim, um dia até a morte vai temer a minha chegada. Entendeu? Então, assim, aquilo que mais nos traz temor, mais nos traz medo, que fez Ezequias pedir, que fez... a morte é... Querendo ou não, nós queremos a vida eterna, mas ninguém quer a morte. Porque a morte é o temor do humano. É o final dessa história. Deus disse, um dia a morte vai me temer. Né? Onde está a tua vitória, ó morte? Tragada foi a morte, né? Exatamente. Verdade. Então, se você olhar para você, você teme. Se você olhar para Deus, você aprende a não temer a morte. Muito bom. Uma coisa interessante... A morte não, desculpa, as situações da vida. As situações da vida, né? Outra coisa interessante também é estar atento em pequenos detalhes. O processo, o resultado, ele é feito de pequenos resultados. Por exemplo, quando você vê um carro gigantesco, uma estrutura, mas é feito de tantos parafusinhos que não se percebem. Exatamente. Né? Pequenas coisas fazem grandes diferenças. Vamos analisar assim de uma forma apenas de alegoria, que seriam 5 seixos, 5 pedrinhas, para enfrentar um cara daquele. Não tem como. Exatamente. E o que nós precisamos aprender, e Davi nos ensina isso, que mesmo ele pastor de um rebanho, ele não desprezou os pequenos inícios, as pequenas coisas. Eu quero chegar a ser aquilo que Deus tem para a minha vida como resultado, mas eu não posso desprezar o dia das coisas pequenas, como diz em Zacarias capítulo 4. O versículo não está aqui, mas está lá em Zacarias capítulo 4, que, ora, quem despreza o dia das coisas pequenas? Nós não podemos desprezar as pequenas coisas. São pequenas coisas que fazem diferença. Pequenos hábitos saudáveis que fazem diferença na minha estrutura. O que seria para Sansão desprezar uma queixada de jumento? Claro que a unção de Deus na vida dele, com a queixada na mão, fez uma grande diferença. Exatamente. O que seria aquele cajado nas mãos de Moisés, se ele o desprezasse? Foi Deus usando, mas havia um cajado que era talvez assim, uma representação. Obrigado, Anjo. Zacarias capítulo 4, versículo 10. Obrigado, Anjo. Foi um grande diferencial. Era o cajado, claro, que era símbolo de uma autoridade. Né? O que seria os pães e peixes dos meninos do menino que acabou trazendo a grande multiplicação? Exatamente. E tem pessoas que já querem a grandeza, sem antes entrar nas pequenas coisas. As pequenas coisas, elas estão no processo. Por isso, assim, a gente quer hoje, muita gente quer hoje, melhor dizendo, a ascensão meteórica, Wander. Né? Ela quer hoje. É claro, isso acontece com algumas pessoas? Acontece. Isso acontece. Tem gente que a gente não conhecia, mas daqui 3 meses é conhecida nacionalmente. Ou às vezes é conhecida mundialmente, porque teve um feito, teve um ato, porque, enfim, explodiu, estourou, né? Aconteceu, virou na internet. Internet mundial, a pessoa fez uma coisa, a internet viu, gostou e virou um ícone mundial, pessoa que todo mundo conhece e tudo mais. Mas Deus trabalha com essas pessoas? Talvez, mas geralmente Deus trabalha com pessoas que entraram no processo das pequenas coisas. Construíram coisas. Até, se eu não me engano, vou falar 10 anos atrás, ninguém, não era tão conhecido, né? Não era tão conhecido assim Hernandes Dias Lopes. E hoje? Hoje, se você falar em qualquer roda de crente aí, qual que é o melhor pregador, eles vão citar Hernandes Dias Lopes. Ou, sei lá, 10 anos atrás, quem era o apóstolo Hermínio? Luiz Hermínio.
não era conhecido da massa, mas que já vinha construindo uma história bem antiga. O Hernandes também, bem antigo. Ou seja, estava vivendo os pequenos processos, fazendo a coisa acontecer, até chegar ao lugar onde Deus põe o holofote maior. O próprio Carlitos, acho que é Paz, aqui da Igreja Refúgio, uma história construída, maravilhosa, que se tornou mais evidente nesses últimos anos. Com certeza, porque é assim que Deus trabalha, geralmente, né? Geralmente, é claro, Deus pega pessoas e faz assim, bum, pega. Porque Deus é Deus, pode fazer o que Ele quiser. Eu coloquei uma frase aqui que diz assim, dê atenção às coisas pequenas, elas podem mudar o seu destino. Se habitualmente eu vou construindo coisas pequenas na minha vida, vai se tornar uma fortaleza e vai me dar um alicerce. Imagine todo dia você pegando uma pedra e vai colocando, daqui a pouco você tem um fundamento. Exatamente. Você criou alicerce com as pequenas coisas. Davi não despreza os 5 seixos. Não, porque ele construiu isso. Não é a primeira vez que ele está pegando 5 pedras. O problema está que tem gente que despreza o que tem nas suas mãos porque acha pequeno. Wander, o Davi não estava pela primeira vez fazendo aquilo. É verdade, é verdade. Se você pratica uma coisa no seu dia a dia, a cordialidade, em algum momento Deus vai usar essa cordialidade para você ser cordial com alguém que pode dar um impulso nada muito grande na sua vida. Se você pratica a generosidade, em algum momento Deus vai usar isso para você ser generoso com alguém que pode te abençoar demais. E se você pratica qualquer coisa, a sua leitura bíblica, a sua oração, em algum momento Deus pode usar isso. Davi já tinha usado essas pedras aí, não essas evidentemente, porque essa ele pegou para essa situação, mas em outros lugares, em outras situações. Então assim, as 5 pedras eram uma realidade de Davi. Ah, pelo amor de Deus, agora me dá 5 pedras aí que eu vou resolver. Não, ele já viveu isso durante talvez anos, vivendo as pequenas situações. Era na árvore, era na pedra, era no dia a dia que ele praticava isso. Chegou a hora que ele foi exposto à luta do século, né? A batalha do século aqui de Israel, contra que é Davi contra o gigante. E ele estava preparado porque no dia a dia dele tem isso. Você sabe o que é isso? Eu sei o que é isso. Porque às vezes a gente é colocado para fazer coisas grandes pelo nosso pastor, ou Deus nos abençoa em dar lugares. Se a gente não se preparou no dia a dia, nas pequenas coisas, é na pequena meditação, é na pequena oração, é naquilo que a gente escreve. Se você não teve isso, a hora que chegar, você não vai estar preparado, você não vai estar pronto. Mas se você tem isso, a hora que chegar, você se sente preparado, você se sente apto, você se sente pronto. Você tem um alicerce para isso, né? É quem cobra os pênaltis no treino que bate no jogo. É verdade. Então a gente tem que sempre pensar nisso. Coloque essas pequenas coisas nas mãos do grande Deus e os milagres da sua providência acontecerão. Aleluia. É quando você coloca as pequenas coisas nas mãos de Deus, os grandes resultados virão. Com certeza. Agora, outra coisa que me chama muita atenção é a questão da visão da pessoa que está vivendo aquele processo para chegar no resultado, que dentro do contexto cristão, ele sabe que tudo tem que ser para a glória do Senhor. Porque quando Davi está no campo de batalha, que ele é afrontado, diferentemente de Saul, que só pensava na sua própria glória, Davi diz assim, toda a terra saberá que há Deus em Israel. Amém. Ele não está dizendo toda a terra saberá de Davi. Exatamente. Toda a terra saberá que eu bato bem. Toda a terra saberá que eu derrubei um gigante de 3 metros de altura. Ele não faz menção disso. Sim. Porque aquilo que fazemos, se estamos dentro do propósito de Deus, a finalidade sempre, quando chegarmos no resultado final, é a glorificação do Senhor. Nós vemos o caso de Abraão, ainda que ele venha a ser o pai de uma grande nação. Qual era a finalidade? Que da semente dele viesse aquele que abençoaria, que tornaria bendito todas as famílias da terra. Isso ali é uma palavra profética daquilo que Jesus iria fazer. Com certeza. Então não diz respeito de nós mesmos, nós somos um meio para cumprir aquilo dentro do processo. A gente sabe, né? Davi não estava falando isso da boca para fora. Ele estava sendo sincero ao extremo nisso. Ele não estava usando tipo argumento assim, vou falar de Deus para as pessoas falarem de mim. Ele estava pensando, não, eu vou levar a honra a Deus de verdade. Deus vai ser honrado através desse ato. Por isso que deu certo. Por isso que deu certo. Os outros personagens que você citou aí, todos eles estão fazendo a mesma coisa. Não, eu vou fazer Deus ser honrado aqui. E aí, através disso, a gente acaba, talvez, sim ou não, recebendo algum tipo de honraria, porque desse feito para frente, o Davi queria só glorificar Deus. E as pessoas honraram Davi. Verdade. Desse feito para frente, qual era o cântico das mulheres? Um matou milhares, mas Davi dezenas de milhares.
Desse momento para frente, o Saul começou a temer Davi. Temer. Por quê? Porque agora ele tinha derrotado o gigante, agora Deus já estava com ele, mas no coração de Davi estava só assim, eu vou honrar Deus com essa atitude. Eu acho que essa atitude interior, Wander, de você querer de verdade honrar Deus, é claro, não quero iludir ninguém, nem sempre é assim, né? Eu quero honrar Deus, então Deus vai me honrar. Deus não tem essa obrigação. Mas geralmente Deus age assim. Geralmente Deus age assim, esse cara quis me honrar. É como o próprio Davi querendo construir, né, um lugar para Deus, e Deus vem e fala, não, cara, você quer construir um lugar para mim? Eu vou honrar então a tua família. Cara, a tua dinastia vai ser a única em Israel. Então você quer honrar Deus, aí Deus vem e fala assim, não, eu nunca perco. Você quer me honrar? Então eu vou te honrar ainda mais. Você quer fazer meu nome ser grande? Eu vou fazer o teu nome ser grande também. E assim parece que é uma sinergia com Deus, que Deus sempre age assim. Então você vê que Deus está sempre levantando pessoas que são sinceras com Ele e que querem fazer o nome dele ser glorificado e ser honrado. Às vezes, é claro, a gente vai encontrar gente que está indo na contramão disso. Aí você percebe que não é obra de Deus, é obra de homens. Verdade. Outra coisa que nós entendemos, você já tocou sobre isso, mas voltando novamente. Não, tranquilo. O senhor já falou sobre isso que eu vou mencionar aqui, as objeções que nós vamos sempre enfrentar no decorrer da caminhada. O senhor falou sobre a inveja, que foi o caso que despertou no coração de Saul, porque ele não soube alimentar os elogios voltados para Davi. Exatamente. E colocando ele numa condição aos olhos da população de uma forma inferior. A pessoa que começa um chamado de Deus, ela vai encontrar essas situações. E ela tem que ser madura para isso. Nem todos vão compreender o processo de Deus na nossa vida. Com certeza. Nem todos vão aplaudir e dizer, cara, Deus falou contigo, vai fazer de você um baita ungido e servo dele, o Senhor contigo. Talvez dentro da nossa jornada, do nosso dia a dia, nós vamos encontrar pessoas que vão nos invejar e vão tentar de alguma maneira. Fico parando e penso em Isaac, quando ele vai cavar os poços, lá no meio dos filisteus, a Bíblia diz que os filisteus o invejaram, porque começou a manar água lá e eles vão lá e entulham os poços. O que nós vamos encontrar na caminhada de pessoas que que vão tentar entulhar aquilo que Deus tem para realizar na nossa vida. Antes do senhor falar sobre isso, nós vamos ao intervalo. Daqui a pouquinho voltamos falando um pouquinho sobre esse processo da jornada, especificamente dentro do campo de batalha que Davi enfrentou, mas nós sabemos que não foi só ali, foi durante toda a sua vida e assim é também na nossa vida. Nós já voltamos já. Aplauda ao Senhor, a Ele toda a honra, toda a glória. Glória a Deus, Senhor, o Senhor é digno. O Senhor é digno, Senhor. Quem aqui nessa noite, quando Jesus aparecer nas nuvens, crê que vai ser arrebatado junto com a igreja, dê um brado de vitória, glória a Deus. Cristo está às portas, Ele está quase voltando. Os sinais são visíveis, não tem como negar. Não tem como negar, Jesus Cristo em breve vem buscar a sua igreja e eu quero ir com Cristo. Tudo aqui eu sei que findará, sons e alaridos de trombeta se ouvirá. Cristo então virá para buscar aqueles que estiverem preparados para subir. Tudo aqui eu sei que findará, sons e alaridos de trombeta se ouvirá. Para buscar aqueles que estiverem preparados para subir, para subir.
eu sei que findará. Sons e alaridos de trombeta se ouvirá. Cristo então virá para buscar aqueles que estiverem preparados para subir, para subir. Eu então irei com Cristo, subirei ao lindo céu de alegria, para sempre irá reinar. Eu então irei com Cristo, subirei ao lindo céu de luz. Alegria, para sempre. Eu então irei com Cristo, subirei ao lindo céu de luz. A alegria para sempre irá reinar. Cante isso com convicção. Eu então irei com Cristo, subirei ao lindo céu de luz. A alegria para sempre irá reinar. Eu então irei com Cristo, subirei ao lindo céu de luz. A alegria para sempre irá reinar. Eu então irei com Cristo, subirei ao lindo céu de luz. A alegria para sempre irá reinar. Irá reinar. Estamos de volta com o nosso programa Manhã Manda Aqui. É muito bom tê-los conosco. Ângela Voltier, vamos convidar os nossos internautas para participarem dos nossos cultos que oferecemos ao nosso Deus e convidá-los também para que conheça a família de Deus aqui na nossa localidade. Com certeza. Na quarta-feira, nós temos Quarta de Milagres, às 15 horas. É um culto onde tem sido feito orações específicas, né? Pessoas que estão se sentindo até meio que desesperançadas, né, com o que está acontecendo em suas vidas, mas tem vindo aqui e o Senhor tem respondido as orações e os milagres têm acontecido e nós temos visto as pessoas agradecendo, né, o que recebeu das mãos do Senhor. Então, toda quarta nós temos orações específicas, uma mensagem direcionada, né, nessa questão de milagres para a sua vida. Na quinta-feira, nós temos o culto de intimidade com Deus, que é às 20 horas. É um momento de oração com os irmãos, pelos irmãos, né, orando uns pelos outros. Também temos, né, orações específicas, temas que os irmãos têm trazido. Esses dias nós temos orado muito também pelo Rio Grande do Sul, né, tem sido levantado isso, né? Graças a Deus nós temos
orado junto com todos sobre essa situação do Rio Grande do Sul, e com certeza Deus irá também fazer um milagre. E no domingo, nós temos 2 cultos, às 10 da manhã e às 19 horas, o culto de adoração e comunhão, onde todos estamos aqui reunidos em família para louvar, engrandecer ao Senhor, agradecer pela semana que encerrou e pedir pela semana que vai começar. E caso você não possa estar aqui conosco, né, na Avenida Ultramarino 616, Lausanne Paulista, você pode nos acompanhar através das nossas redes sociais, a OBPC Manda Aqui, seja através do YouTube ou do Facebook. Mas bom mesmo é estar aqui presente, reunido com os irmãos. É a Igreja Brasil para Cristo no Manda Aqui, amando Deus, pessoas e servindo. Pastor Ricardo Andrade, ele é escritor e tem 2 livros lançados. Dona Ângela, vamos fazer mexendo para o pastor Ricardo Andrade? O primeiro é Liderança Frutífera, que já está aí na versão para tablets e celulares. Então, você aí que é um líder, seja um líder cristão ou mesmo um líder profissional, você terá aí, né, ajuda com relação a essa função com essa leitura, Liderança Frutífera. E também Pedro em 5 atos. Então, você pode adquirir o seu também aqui na livraria, né? Você pode aqui procurar e aproveita, se ele estiver no culto, estiver aqui por perto, você já recebe aí uma dedicatória. E em breve virá um novo livro. Isso, está chegando. Está chegando outro. Então, fica aí esperto que já teremos mais uma manhã e noite de autógrafos aqui. Meu Deus! Muito bom. Pastor Ricardo Andrade, voltando a falar sobre Davi. Na opinião de Saul e do exército, era impossível vencer Golias. Exatamente. Davi creu que impossível era apenas uma opinião dos outros. Nós, como temos o propósito de Deus, nós falamos que sempre o propósito dele é muito maior do que a nossa condição e aquilo que podemos realizar. Nós temos que ter essa fé, crer em Deus e saber que o impossível é apenas um detalhe, porque Deus é Deus dos impossíveis. Amém. Que era impossível, Exatamente. de uma forma literal, matematicamente. Naturalmente era impossível, né? É. E aí a gente sempre recorre ao sobrenatural, né? Para as coisas que são naturalmente impossíveis. A gente fala muito sobre isso, crê muito nisso, com relação à cura divina, com relação à intervenção de Deus nas questões de saúde, nas questões legais, intervenções e tudo mais. Mas essa é uma crença que a gente tem que carregar para tudo na nossa vida, né? Para tudo. Nosso Deus é o Deus das causas impossíveis. Mas em qual campo? Em todos eles, né? Nesse caso também era uma causa impossível. Mas que é o nosso Deus? É o Deus das causas impossíveis. Davi, mas você não pode vencer. Você não tem o mesmo treinamento que ele, não tem a mesma estatura que ele e tal. Não era páreo, né? Como a gente faz, né? A gente assiste as lutas aí, o pessoal tem a mesma, faz a pesagem, tem que ter o mesmo peso ali, está na mesma categoria. Nesse caso não é. Nesse caso é o peso galo lutando com o peso pesado. Exato, Nesse caso é uma discrepância muito grande. E o que equiparou aquilo? A presença de Deus. Verdade. O equiparador ali, na verdade, o superlativo de Davi não era ele mesmo, era a presença de Deus na vida dele. Deus fez toda a diferença. Ele aproveitou a oportunidade, Deus cria as oportunidades para vivermos o impossível. Isso, né? eu creio demais, Wander, eu creio demais. Eu creio que Deus não dá nada, eu creio que Deus sempre dá oportunidade. Deus dá a oportunidade de você pôr as mãos na cabeça de alguém, Deus dá a oportunidade de você ir até alguém. Deus, é claro, te direciona, te conduz, mas no final das contas, Ele quer que você aproveite a oportunidade para fazer a coisa acontecer. Ananias e Paulo é a oportunidade de Ananias estar com o seu nome marcado em toda a história do cristianismo. E assim sucessivamente. Deus dá uma oportunidade para Pedro ir à casa de Cornélio. Deus dá uma oportunidade para Cornélio mandar alguém até a casa de Pedro. E assim você vai vendo as situações, é assim que elas acontecem. O próprio Jesus deu uma oportunidade para aquele rapaz jovem rico andar com ele, e ele negou. Então, assim, Deus sempre dá oportunidades. Na maioria das vezes que você vê as coisas acontecendo na Bíblia, é uma oportunidade que Deus dá e alguém aproveita ou não. No entanto, de uma forma lógica, racional, dentro da monarquia, quem seguiria o reinado seriam os filhos de Saul. E Deus tira dele e dá a Davi. Exatamente. Deus criou essa alternativa, Deus criou essa oportunidade.
Seria impossível, porque dentro de uma lógica normal do trajeto das descendências, Sim. seria um filho de Saul. A partir de agora era a família de Saul. Exatamente, então Deus vai criar oportunidade. E essa crença no impossível, e saber que o impossível é sempre uma opinião dos outros, e nós precisamos crer e riscar isso da nossa vida, tudo acontece. Seria impossível Faraó deixar aquele povo sair do Egito. Exatamente. Exatamente. Seria impossível Gideão. Ele reuniu 32 mil homens, 32 mil homens. Deus manda voltar. O pessoal vai embora, depois fica, acho que 22, 12, eu não lembro, 10 mil, e eles vão até o ribeiro, lá, aqueles que vão tomar água, fica apenas 300. Era impossível, mas impossível no detalhes, segundo a nossa vista, no detalhe do homem, mas não de Deus. Exatamente. A gente tem estudado aqui a história de Ezequias, né? Nos últimos cultos, e essa série, acho que ela se prolonga agora no outro viés mais alguns meses. E tem um trecho da história de Ezequias, se eu não me engano é o capítulo 19, onde, nas Segundas Crônicas, onde o Senaqueribe diz para ele assim, olha, não confia nesse Deus aí. Foi. Porque as outras nações também confiaram nos seus deuses. Eu fui lá, arregacei com tudo, arrebentei com tudo. Não confia nele. Aí Deus diz, eu amo essa frase, Wander, que eu li e tenho guardado no meu coração. Quando o Ezequias ouve isso, ele manda pessoas irem conversar com Isaías. Falando, olha, Senaqueribe fez isso, fez aquilo, falou que vai invadir. Aí o Isaías responde para as pessoas que Ezequias tinha mandado o seguinte, diz ao seu Senhor que assim diz o Senhor. Isso é assim, vai lá e avisa para Ezequias, que é o Senhor desse bagaço aqui toda, que tem um Senhor que está acima de tudo isso aqui. Aí ele fala assim, ó, avisa lá para o seu Senhor que assim diz o Senhor. O texto traz o Senhor de Ezequias com S minúsculo e o Senhor de Deus com S maiúsculo. Então assim, tem um Deus que está acima disso. Eu vou mandar o Senaqueribe voltar e quando ele voltar ele vai morrer. Então assim, tem uma força maior, um Deus maior que está agindo no campo que a gente não pode agir. Verdade. Você me fez lembrar do general Tito, que ele invade Jerusalém no ano 70, destrói totalmente o templo, Jerusalém, e volta com todas as suas homenagens e com a sua vanglória para Roma, como general que destruiu aquela coisa toda. Um mosquito, Deus permite que ele respira, o mosquito entra, vai no cérebro dele, cria uma infecção que ele passa, se eu não me engano, 7 anos sofrendo e depois morre por um mosquito. Não, aquele assim. Que dizia que era o Todo-Poderoso, onde estava o Deus de Israel, porque ele foi lá e destruiu o templo de Jerusalém no ano 70. É assim que funciona. É assim que funciona. Deus, ele é de verdade o Deus que atua no impossível. Ele é o Deus que pega as nossas situações e avisa para a gente, como avisou várias vezes, não temas, eu sou contigo. Eu coloquei aqui, risca a palavra impossível do seu dicionário. Isto é apenas a opinião dos outros. Amém. É isso aí não mesmo, de Deus. baita frase. Não de Deus, E Davi, ele coloca a sua fé em Deus e o Senhor nos ensina através do evangelista Marcos, quando escreve o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 11, no versículo 22, a dizer, respondeu-lhe Jesus dizendo, tende fé em Deus. A gente precisa ter fé em Deus. Então, para isso, nós precisamos elevar o nosso nível da nossa fé, porque há tamanhos de fé. E a gente precisa desenvolver os tamanhos de fé. Jesus fala sobre isso, grande é a tua fé. Exatamente. Nunca vi uma fé como essa. Exatamente. E depois, aquele que tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, semelhante. Então, nós precisamos elevar o nível da nossa fé. A pergunta para chegar no resultado final, já vou deixar o senhor falar, para o resultado final, é onde estamos colocando a nossa fé diante daquilo que Deus tem como propósito na nossa vida. A nossa fé não pode ser a fé do outro, tem que ser a nossa fé. Eu sei que você pode conhecer o Deus que eu não conheço, no sentido de coisas que Ele fez e tudo mais, mas eu tenho a palavra de Deus que vai me dar o conhecimento e eu tenho a oração que vai me levar ao entendimento disso. Se eu juntar essas duas coisas, a minha fé começa a crescer. Não é a sua fé que está operando em mim, é a minha fé que está operando. É a minha fé que está me levando a acreditar. Porque assim, tudo que a gente fala de Deus, a gente tomou de algum lugar. Que lugar é esse? Bíblia Sagrada. Tudo que a gente sabe da grandeza de Deus, do poder de Deus, de como Ele faz, como Ele fez com esse, com aquele outro, a gente tomou da Bíblia. Como eu vou aumentar como eu vou tornar essa minha fé mais intensa e maior? Conhecendo mais a Deus.
Ou seja, batendo os meus olhos mais nas Escrituras, me alimentando da que a palavra de Deus diz, lendo porções como essa, lendo situações como essa, ouvindo o que Jesus disse, ouvindo tal, isso vai alimentando a minha fé. E eu começo a orar, buscar Deus, e Ele vai injetando isso em mim. Não, pode acreditar, pode confiar, pode tal. E aí você vai. Então, assim, na verdade, Davi tinha um grande conhecimento de Deus. Grandes homens que fizeram grandes coisas tiveram um grande conhecimento de Deus, que isso também está aberto para a gente. Verdade. Quanto mais você conhece, mais você crê. Caraca, ele operou, ele operou contra essa hemorragia, que a gente não sabe o que é, mas naquela época não tinha. Mas Deus fez. Pô, ele curou a lepra, que ninguém podia curar, mas Deus curou. Pô, ele curou a atrofia da perna de um homem, no estágio que a gente pode nem imaginar, né? Fisicamente falando. Ele curou, então ele tem poder para fazer coisa. Como é que eu sei disso? Porque eu estou lendo a Escritura e estou sabendo. Peraí, isso vai alimentando. Ele pegou o morto de 4 dias e trouxe a vida. E isso vai te falando, peraí, se ele agiu isso, o que é aquele rapaz no leito ali? Por que não pode acontecer com ele? Por que não pode acontecer com o meu filho que está internado? Por que não pode acontecer com a tua filha que está numa situação complicada? Peraí, ele libertou um endemoniado. Não era com um demônio, era com um monte de demônios. Peraí, por que não pode libertar aquele rapaz das drogas? Você começa a alimentar diante daquilo que você conhece, o que Deus pode fazer. Nós vemos esse conhecimento de Davi em Deus, e sobre Deus, e na vivência dele com Deus, no versículo 37 e no versículo 41 do primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Ele diz assim, disse mais Davi, o Senhor, primeiro chama Adonai, o Senhor, então é aquele que é sobre mim, aquele que me governa, aquele que me manda. Acho lindo isso quando se usa o termo Adonai, porque Adonai, claro, há muitos outros significados, mas dentre eles é aquele que manda em mim, aquele que me governa e aquele que é sobre mim. Então, Adonai, que me livrou das garras do leão, das garras do urso, me livrará da mão desses filisteus. Então disse Saul a Davi, vai, o Senhor Adonai seja contigo. Então, primeiro, duas coisas aqui. Ele tinha convicção que Deus, Senhor dele, e segundo, é um Deus de livramento. Exatamente. Com essa convicção ele vai para a batalha. Depois do versículo 45 ele diz assim, Davi porém respondeu, tu vens a mim com espada, com lance e com escudo, mas eu venho em ti, ele é apenas um representante de quem ele está indo, né? Eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Não era afronta sobre Davi, era afronta que ele estava fazendo sobre Deus. E ele vai dizer, ó, Senhor dos Exércitos, Deus dos Exércitos de Israel. Ele sabia quem era Deus. É a ótica, né? A ótica com que você vê as situações, né? Essa semana, na verdade, essa semana não, dentro da Agenda Pacentai, ela tem uma das temáticas é isso. Você quer honrar Deus, né? Pessoas comprometidas, elas buscam a honra de Deus. E passa muito por isso. A forma como você enxerga as coisas. Porque às vezes, quando alguém vem nos afrontar, e você fica ressentido, você fica triste, você fica, pô, aquela pessoa me afrontou. Davi nunca entendeu assim. Ele não entendeu que o gigante estava afrontando Israel. Saul ou o povo. Não, essas pessoas aqui não importa. No final das contas, está afrontando a Deus. Ele fica indignado, ele fala Quem contra é esse Saul, incircunciso? Exatamente, ele fala contra Saul, contra o povo aí, mas não é eles, é no final das contas. Se eu me coloco no final das contas, Wander, e alguém vem me afrontar, eu penso que é contra mim. Aí eu me armo, eu fico, eu vou lutar contra esse cara. Mas eu sei que no final das contas não é contra você, é contra o Deus que você serve. Verdade. Aí você fala, peraí, contra mim você vem, mas peraí, atrás de mim tem um gigante aqui. Ó. Não é contra mim, é contra quem está comigo que você está se levantando. É contra o Deus de Israel que você está falando. Está falando contra o seu povo, está falando contra o pastor, está falando contra a igreja? Não é a igreja. Eu gosto quando o Apocalipse diz que o anjo está lá andando entre os candelabros, né? Tem o ser lá andando entre os candelabros, porque ele está falando assim, não é qualquer coisa. É a representação de Deus na terra. Então, assim, não é contra nós, é contra quem se levanta contra nós. Essa convicção na vida de Davi mostra duas coisas. Assim, quando você é convicto e dentro da jornada que você vai viver para chegar no resultado final aqui, antes do trono, tudo aquilo que ele passa, nós aprendemos duas coisas. Não é negar a realidade. Mas quando você tem essa convicção, puxa, o Senhor é livramento, me livrou,
eu vou a ti, eu estou sendo representante de alguém, assim como somos embaixadores de Deus, representantes legais de Deus na terra. Senhor dos exércitos, Deus dos exércitos de Israel, ele tem essa consciência. Quando isso nós entendemos, nós vamos aprender duas coisas que Davi nos ensina. Primeiro, que as adversidades, quando vêm contra nós para impedir o processo de Deus na nossa vida, é que muitas das vezes vai querer enganar com as aparências enganam. Porque a aparência de um guerreiro imbatível fez com que todo mundo temesse, não Davi. Sim. Então não era tudo aquilo. Segundo, é uma tempestade no copo d'água. Por quê? Você está com o Todo-Poderoso do teu lado. Né? Essa tempestade aqui e tal, mas quem é que está com você? O lance é você reconhecer isso, né? Isso que diferenciou Davi de toda a população. Ele reconheceu isso. Esse cara só tem arco e lança e escudo. E nós? Nós temos o Senhor dos Exércitos. Exatamente. E é difícil você reconhecer isso, porque você vai lá ver em Marcos 4, os discípulos estão com Jesus no barco. Eles não reconhecem isso. Então, assim, se você pegar a estatística toda, você percebe que 100% dos homens que estavam naquele barco não reconheceram a presença de Jesus ali. Eles ficaram, vamos morrer todo mundo, vamos chamar o mestre e tal, tal. Eu acho que é Lucas ou Mateus que diz assim, ele não importa que a gente morra. Então, assim, Jesus está no barco. O lance é esse, Wander, você ter esse olhar para não reconhecer a situação, mas quem está com você na situação. O único que reconheceu foi Davi. Olha quantos homens. Olha, devia ter ali talvez uns 300 mil homens ou 30 mil, sei lá, mas era uma grande quantidade de guerreiros. E diante das circunstâncias do dia a dia, quando nós perdemos o foco, nós superestimamos o poder do outro, do inimigo, ou das adversidades, e subestimamos o poder de Deus. Porque Israel inteiro, junto com Saul, estava superestimando o poder de Golias e dos filisteus. Sim. E subestimando o poder do Deus de Israel. Na tempestade, eles estavam superestimando a tempestade. E esqueceram, subestimaram aquele que estava com ele no barco. E assim é. E Satanás sabe como nos assustar. Exatamente. Eu lembro que algumas vezes que fui enfrentar pessoas possessas por demônios, rapaz, dava medo. Só faltava virar a cabeça, assim, o contrário, aquele girar, os olhos faziam uma coisa assim, a voz mudava, a força, e era força mesmo física, a verbalização daquilo que, a maneira, era medo, era lá o Exorcista, né? Ou o Exorcismo de Emily Rose, era muito parecido, aquela coisa toda, a janela bater sozinho, descarga aí, e barulho na cozinha, e pratos cair, rapaz, você queria fugir, se você superestimar o poder do diabo. Exatamente. Mas o diabo é criatura, Deus é criador. Amém, glória a Deus. O ambiente que ele cria é o ambiente para gerar exatamente dois transtornos. O primeiro, o transtorno que o medo dá, e o segundo, da sua visão. Porque você falando aqui agora, eu estava pensando, né? Todo ao redor de Davi, ele olha para os amigos dele, está com medo. Olha para o rei dele, está com medo. Olha para o outro lado, alvoroço de guerra, de alegria, porque eles têm um gigante. Olha para o gigante, devia dar medo. Então, assim, todo o cenário, isso é coisa que Satanás faz, não é? Cria um cenário que para você parece que é um cenário de derrota. Para você realmente esquecer e não conseguir enxergar Deus no meio disso. A tempestade, o que é também? De derrota. Porque eles não estão conseguindo enxergar a outra margem. O mar está revolto. Outro dia o presbítero Roberto, vou dar até um abraço para ele, ele mandou uma imagem, acho que é do Rembrandt, Ângelo, que ele pintou, seria até legal a gente passar a qualquer momento isso aí, ele pintou os discípulos de Jesus no mar revolto. E fizeram lá, não sei se é na Inglaterra, onde foi, uma imagem em 3D do que estava acontecendo ali. E é tremendo, Wander, você assiste assim, o barco indo para tudo quanto é lado, naquele mar revolto, os discípulos de pé tentando se segurar e Jesus deitado. E o mar totalmente assim, o cenário ao redor é um cenário quê? De morte. Não tem como sair disso. Né? A gente vê aí os desastres marinhos, aí, navios gigantescos sendo virados pelo mar, tal, um barquinho de marinheiro não é nada. O mar está revolto e tal, e Jesus está deitado. Ou seja, o cenário de destruição, tudo ao redor diz que não, mas se você tem o olhar para enxergar, Jesus está aqui. Verdade. No mínimo, eu vou ficar perto dele. Está aí o cenário de morte aqui, de um lado tristeza, do outro lado alegria, mas quem está alegre é o inimigo é maior que eu, o gigante é maior que eu, tal. Mas se você conseguir enxergar que Deus está com você,
mudar a sua visão para o cenário de destruição, isso muda tudo. Isso muda a realidade. Foi isso que Deus fez com Gideão. Mudou a visão dele com relação à circunstância e à situação. E aí ele foi... E era um cara aparentemente medroso. Claro. Né? Ainda que ele estava fazendo aquilo que ninguém mais estava fazendo, que era estar malhando o trigo lá no lagar, ele estava fazendo alguma coisa, mas Deus o chama de corajoso. Ele, não, por que eu corajoso? A discussão de Gideão não é essa, mas por que você deixou a gente chegar nesse cenário? Né? Por que a gente chegou nesse cenário aqui? O anjo do Senhor. Por que você deixou a coisa acontecer e chegar até aqui? Daqui, como se fosse, aqui não tem mais jeito, amigo. Aqui não tem para onde sair. Deus faz ele enxergar de um outro jeito. Ele diz, não, eu vou estar com você também. Eu acredito que no processo, até chegarmos ao resultado, as guerras vão fazer parte do nosso dia a dia. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra os principados, elas vão existir, as adversidades virão. Então, na nossa vida cristã, não é a ausência da guerra. É a paz de Deus no nosso interior para lidar com estas guerras. Com certeza. Né? Jesus tranquilo dormindo. A tempestade estava lá. Esta paz que vem ao nosso coração. Você falou de um quadro, foi um quadro, né? Uma pintura. Eu vi um quadro uma vez. Conseguiu, Ângela, ver para a gente? Não, esse quadro. É o Rembrandt mesmo? Não. Eu vi um quadro uma vez também sobre isso, a representação da paz. No meio de um caos de guerra, mostrava-se assim, uma luta, pessoas se degradando, aquela coisa toda, e um penhasco, no meio do penhasco, uma águia com os filhotinhos, e ela cuidando dos filhotinhos, olhando tudo aquilo. Num cenário de guerra, havia uma águia em paz. Exatamente. É estarmos no meio da guerra, mas com o coração centrado na paz que Deus nos dá. E é isso que Davi vai fazer. Davi lutou contra o Golias, né? Mas antes lutou contra ele mesmo. E depois ele luta contra ele mesmo sem ter o Golias. Então, assim, para você chegar até o Golias, você vai ter que lutar com você primeiro. Quando você se vencer em alguns pensamentos, incapacitações, temores, medos, aí Deus te põe contra o gigante. Quando você entender Deus, e depois que você vence o gigante, aí você volta a lutar contra você mesmo para você não ficar soberbo, altivo. O processo é contínuo até a volta de Jesus, né? Não tem. Exatamente. Pastor Ricardo Andrade, muito bom essa manhã. Obrigado, amigo. Glória a Deus, sempre instrutiva, sempre abençoadora. Glória a Deus pela sua vida. Ângela Vautier, chegamos ao final. Por favor, pegue o microfone, que agora... Lembra tinha uma propaganda do bichinho do... Isso. Pegou. Tinha pastilha, agora esqueci o nome da pastilha, que era combater o bichinho do... E aí, diga-nos tudo. Foi muito bom o assunto, o tema ótimo, e com certeza quem estava em casa aprendeu bastante, e falar sobre Davi é sempre interessante, né? A gente sempre tem lições novas para aprender. E nunca acaba, né? Você fala desse período de Davi, que foi como a gente está falando aqui, Ângela, é um período da vida dele. Depois ele vive outros períodos que também ensinam muita coisa para a gente. Né? Ele sai da vitória e já começa a ser perseguido. Aí já fecha um capítulo para entrar em outro. Né? A gente pode passar outra manhã falando só sobre o que ele enfrentou nas perseguições, o que ele viveu, o que ele deixou de viver, as posturas que ele tomou. Aí você encerra as perseguições sendo o reinado dele. Aí já vê que ele faz coisas também como rei, boas, ruins e tal. Aí depois que ele sai desse período de reinado, ele vai colocar o filho dele e faz mais coisas. Então são episódios, é uma vida que... O senhor, quando estava falando sobre a questão de paz e vendo as adversidades e as lutas, me fez pensar no apóstolo Paulo, né? Quando ele escreve a sua última carta a seu filho na fé, Timóteo, a sua segunda carta, que ele, diferentemente da primeira, que ele sabia que Deus traria um livramento para ele, que ele iria seguir a jornada dele, mesmo no meio do caos e ameaça de morte, na sua segunda carta, ele sabe que agora ele vai morrer. Ele diz assim que ele já está sendo oferecido em libação e tal. Então você vê Paulo escrevendo isso e falando coisas fantásticas e grandiosas que só um homem com paz conseguiria falar preso em Roma. Né? E uma das frases mais célebres que ele vai dizer é: combati o bom combate. Só quem tem paz para dizer isso. Acabei a carreira e guardei a fé. Não é a expressão de alguém desesperado. Estou chegando no resultado tranquilo. Né? Todo o processo eu passei, tribulações, lutas. O Paulo também era cheio de lutas e dificuldades. Mas ele chega no seu final ali, aparentemente com a paz e com a sensação do resultado daquilo que Deus o chamou para
cumprir aqui na terra. Saiba, Wander, que sempre quando eu citar esse versículo agora, porque eu sempre citei esse versículo com o ímpeto de um Paulo dizendo assim, eu combati o bom combate, completei a minha carreira e guardei a minha fé. Mas eu vou citar agora com essa paz que você disse, porque é exatamente isso que talvez o versículo quer expressar. Combati o bom combate, completei a minha carreira e guardei a fé. Mas olha para trás aqui, ó, tudo que eu enfrentei, olha onde que eu estou. Isso é, para mim, você dizendo agora aqui, é uma mensagem que o Espírito Santo já está me dando, é uma mensagem construída para chegar a isso. Né? Você enfrenta muita coisa na sua vida. E quando Deus te coloca talvez na pior tribulação, você ainda tem paz. Verdade. Ainda tem paz. E essa paz pode chegar até você. Jesus, ele disse, deixa a minha paz vos dou. Receba a paz que vem dele, que se torna um fruto do Espírito na nossa vida para a gente conviver no dia a dia. Lembre-se sempre, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. De novo, pastor Ricardo Andrade, gratidão. Ângela Vautier pela sua direção, glória a Deus. Aninha, Ana Laura Venâncio, futura vereadora Aninha de Jesus. Meu Deus. Gratidão pela sua vida. Vocês que estão fazendo companhia para nossa equipe aqui, gratidão por vocês. Obrigado também pelo privilégio que temos de fazer companhia para você e que você tenha um excelente dia. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.